Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de Biologia Celular. Nessa nossa segunda aula de Biologia Celular, nós vamos abordar a arquitetura celular a nível das estruturas em procariotos e eucariotos. Bom, vamos lá e boa aula a todos! Então, nós vimos na aula anterior que todos os seres vivos que habitam hoje a Terra, provavelmente eles se originaram de um organismo ancestral que continha toda a maquinaria necessária, então, e foi através, então, desse procarioto ancestral que provavelmente por processos de mutação e evolução, nós chegamos então nos organismos que habitam hoje a Terra. Então, né, tudo começou provavelmente numa jornada que dura 4 bilhões de anos, lá com a origem então do primeiro procarioto, que foi então a célula, né, onde houve então a interação de sistemas de moléculas que passou a ocorrer então em compartimentos delimitados por membranas. Posteriormente surgiu então o metabolismo, que era então a transformação da matéria e energia, para então obtenção de energia e matéria-prima a partir do ambiente, utilizando então para sintetizar grandes moléculas contendo carbono. Posteriormente, surgiram então os organismos fotossintetizantes, que tinham então a habilidade de utilizar a luz solar como fonte de energia e emissão então de oxigênio como produto gerado desse processo. E com isso mudou então radicalmente a atmosfera da Terra, aqui há quase 2 bilhões de anos. E posteriormente então surgiram os eucariotos, que é explicado então através da teoria da endossimbiose, onde mitocôndrias, né, surgiram a partir então de bactérias aeróbias que foram então englobadas por um eucarioto ancestral e posteriormente então uma bactéria fotossintetizante foi englobada, né, por endossimbiose por uma célula eucariótica aeróbia. Então, esses organismos, né, começaram a viver então em simbiose, dando origem então aos eucariotos. E mais tarde, né, surgiu então a multicelularidade, que é a especialização das células, né, num organismo multicelular, onde células que vão estar em regiões, em tecidos diferentes desse organismo, vão ter então funções e formas diferentes. Mais tarde, então, surgiu os organismos que têm o metabolismo de homeostase, que é aquele sistema complexo para controlar então o ambiente interno dos organismos. E então o desenvolvimento, né, o surgimento do crescimento controlado de organismos multicelulares. E até enfim chegar na especiação, que é a diversidade que nós temos hoje na Terra. Então, um dos grandes marcos evolutivos que ocorreu nessa evolução foi então a invaginação da membrana plasmática. Então, numa célula, um procarioto, né, uma célula de bactéria ancestral, a invaginação aqui da membrana plasmática deu origem então ao sistema aqui de endomembranas do retículo endoplasmático.
e também ao envoltório nuclear aqui, ó, o envelope nuclear que circunda o material genético de células eucarióticas. E também a perda da parede celular de procariotos, que não vai estar presente então no eucarioto animal, vai estar ausente essa parede celular. Então é dessa maneira que imagina-se que uma célula procariótica evoluiu então para uma célula eucariótica. Então, através da invaginação da membrana plasmática, dando origem ao retículo endoplasmático e ao envelope nuclear, e a perda da parede celular. Dois outros grandes marcos evolutivos que ocorreram nesse processo de mutação e seleção foram então os eventos de endossimbiose. O primeiro deles então foi o da endossimbiose de bactérias aeróbias ancestrais, que provavelmente foram então englobadas por uma célula eucariótica ancestral anaeróbica que possuía aqui um núcleo, e uma vez essa bactéria aeróbia dentro desse eucarioto ancestral, essas células começaram a viver então em simbiose. Então surgiu uma célula eucariótica aeróbia primitiva. E posteriormente essa célula aeróbia eucariótica, ela foi então por um processo de endossimbiose, ela englobou também, ela engolfou uma bactéria fotossintética. E uma vez essa bactéria fotossintética dentro dessa célula eucariótica aeróbia, né, porque ela já possuía as mitocôndrias, também começaram a viver em simbiose. E então surgiu uma célula eucariótica fotossintetizante, que era capaz de realizar fotossíntese, porque ela continha então essa bactéria fotossintética que deu origem então aos cloroplastos. Então, os seres vivos, eles se agrupam em 5 reinos. E quais são esses 5 reinos, né? É o reino Monera. Esse reino, nesse reino estão então as cianobactérias e as bactérias. E esses organismos, eles são formados então por células procarióticas. Então, eles são classificados como procariotos. E os outros 4 reinos são os protistas, formados então por protozoários e algas, os fungos, formados por organismos unicelulares, como as leveduras, ou multicelulares, como os fungos que emitem corpo de frutificação, como os bolores, cogumelos, as plantas e os animais, sendo que esses 4 reinos, os protistas, os fungos, as plantas e os animais, eles são formados então por células eucarióticas, então eles são classificados como organismos eucariotos. Uma nova classificação que vem sido feita devido então aos estudos de filogenia e identificação molecular, levou então à classificação desses organismos em 3 domínios. E quais são esses domínios? É o domínio das bactérias, das arqueias e dos eucariotos. Sendo que nos eucariotos vão entrar então as plantas, os animais e assim por diante. Então acredita-se que um ancestral comum a esses 3 domínios, por um processo então de mutação lá do material genético, deu origem então às bactérias. Posteriormente, uma outra mutação no material genético resultou então nas arqueias, que também são procariotos, assim como as bactérias, porém elas vivem em ambientes mais hostis, que seriam aqueles ambientes da Terra primitiva. E
Mais recente, então, uma mutação que ocorreu, então, que levou, então, ao surgimento do terceiro domínio, que é o da eucária, onde entram, então, os eucariotos. Então, os procariotos, eles dividem entre as bactérias e as arqueias. Considera-se que esses micro-organismos são o de maior sucesso na Terra. Por quê? Porque eles são os mais numerosos e estão habitando a Terra por muito mais tempo do que os outros organismos. Além de viverem em ambientes hostis extremos, como as arqueias. Além disso, eles possuem papéis cruciais na biosfera, como fixação biológica de nitrogênio, fotossíntese e assim por diante. Eles ainda podem degradar rejeitos industriais, além do petróleo e uma outra infinidade de compostos. E, quando presente nos oceanos, eles são capazes, então, de capturar a energia da luz e armazenar, então, em moléculas ricas em carboidrato, em carbono, que vão servir, então, de alimentos para os outros organismos, que são os heterótrofos, que a gente vai ver mais para frente. Então, as arqueias, elas são encontradas, né, em ambientes extremos, como em lagoas com alta concentração de sal, em rochas onde a umidade é muito baixa e em temperaturas extremas, muito baixas ou muito altas. Então, os procariotos mais estudados ainda são as bactérias. Porém, esse cenário está mudando, pois devido então à busca, né, desses organismos que habitam esses ambientes hostis, tem se identificado as arqueias. Então, as arqueias, né, que fazem parte de um domínio próprio, elas têm algumas particularidades. Então, são organismos procariotos, geralmente extremófilos, porque eles habitam, né, eles são encontrados em ambientes extremos, onde dificilmente outro micro-organismo suportaria essas condições. Então, as arqueias, elas já foram encontradas, então, em ambientes com alta temperatura, que são identificadas, então, como termófilas, e são classificadas como termófilas, né, e foram encontradas, então, em fontes termais, onde a água é muito quente. Já foram encontradas também em locais de baixa concentração de oxigênio, ou até mesmo na ausência de oxigênio, em locais com baixo pH, que elas são classificadas então como acidófilas, que são encontradas então em lagoas ácidas, onde o pH é muito baixo, em lagos ou mares com alta salinidade, que são classificadas como halófilas, né, que estão presentes lá em lagoas salinas com alta concentração de sal. Existe também aquelas arqueias que estão presentes, então, em fontes de enxofre, que são identificadas, então, como sulfurosas, né, que vão estar presentes, então, em fontes termais sulfurosas. E também existem aquelas arqueias que são classificadas como metanogênicas, encontrada em pântanos ou até mesmo no rumen animal, onde elas produzem metano. Então, as arqueias, elas possuem então uma parede celular diferente que vai estar ausente aqui das peptidoglicanas, que é muito comum nas bactérias. Então, enquanto a parede celular, né, de uma bactéria, seja ela gram-positiva ou gram-negativa, a parede celular ela vai ter aqui na gram-positiva umas 20 camadas aqui, ó, de peptidoglicana, enquanto que na bactéria gram-negativa vai ter de 1 a 2 camadas, embora essas camadas estão presentes.
E na parede celular de arqueia vai estar ausente, então, essas moléculas de peptidoglicana. A membrana plasmática também das arqueias difere dos eucariotos e das bactérias. Então, enquanto a membrana plasmática de bactérias e eucariotos é formada aqui pela bicamada lipídica, né, onde a porção hidrofílica fica virada para fora e a porção hidrofóbica fica virada aqui para dentro, na membrana plasmática de arqueias é uma molécula única aqui. E vai ter algumas características das arqueias que vão estar mais ligadas, né, mais próximas de eucariotos, como é no caso aqui das proteínas, que vão estar relacionadas com a tradução, transcrição e replicação, elas vão estar mais próximas de eucariotos. Enquanto que em relação às enzimas do metabolismo, né, que seria a manutenção celular, ela vai estar mais similar com as enzimas de bactérias. Então, as células, né, elas são as unidades fundamentais, né, que vai então constituir um organismo vivo. E apesar da diferença nos domínios, né, das bactérias, arqueias e eucária, todos esses organismos eles vão ser constituídos então por células. E embora essas células elas sejam diferentes, né, quanto à morfologia, a função e o comportamento, né, dependendo do tecido que essas células estiverem, elas possuem então um nível molecular similar, ou seja, todas as células elas vão ser compostas então de um material genético, né, o DNA, que vai ser composto pelos mesmos 4 nucleotídeos. Então a célula ela vai ser a unidade estrutural e funcional fundamental dos seres vivos, e se essa estrutura celular é destruída, provavelmente então essa célula ela é alterada, ela vai ter a sua função alterada. Então essa tabela aqui, trazida aqui para vocês, vai mostrar então as áreas da morfologia. E a gente vai dar enfoque então para a nossa área, que é da biologia celular. E então, em relação à observação de órgãos, é possível ver aqui ao olho humano e por lente simples, que tenham dimensões aqui maior que 0,1 milímetro, vai estar dentro do poder de resolução do olho humano. Agora, quando a gente quer observar então tecidos, que vai estar entre 100 e 10 micrômetros, já é necessário então um microscópio óptico para a gente estar observando, até mesmo células que tenham essas dimensões. Células então de bactérias que têm em torno de 1 micrômetro ou células de eucariotos que têm em torno de 10 micrômetros, também é possível ver ao microscópio óptico. Agora, se a gente já quer observar organelas que vão estar dentro dessas células, ou até mesmo os vírus, que vai estar entre aqui de 200 a 0,4 nanômetros, essas microestruturas, já é necessário então um microscópio eletrônico. E para a gente estar então observando então átomos e moléculas, já vai estar fora desse poder de resolução do microscópio eletrônico, e a gente vai precisar então de equipamentos que tenham um poder de resolução maior, como a difração de raio-x. Então, eu trouxe essa escala logarítmica aqui para vocês, onde à esquerda aqui vai estar então os comprimentos de onda e os limites de resolução do olho humano, do microscópio óptico e do microscópio eletrônico. E aqui do lado direito vai ter então o tamanho das células, seja de bactérias, vírus ou de moléculas menores, como proteínas, aminoácidos.
Então, se a gente quer observar alguma célula ou algum tecido de 1 milímetro, é possível então a visualização no olho humano. Agora, se a gente quer então observar células que variam aqui de 100 micrômetros até 100 nanômetros, já é microscópio óptico. E se a gente vai querer então observar células menores do que 100 nanômetros, como os vírus ou organelas que vão estar presentes nessas células, se faz necessário então um microscópio eletrônico. Então nós vimos que os organismos eles estão divididos em 5 reinos, que é o reino Monera, formado então por bactérias e cianobactérias. Geralmente esses organismos são unicelulares. O reino dos protistas, formados então por algas, amebas, paramécium. Esses organismos também eles são geralmente unicelulares. Os fungos, que podem ser unicelulares, como as leveduras, ou multicelulares, como os fungos verdadeiros. O reino vegetal, formado então pelas plantas, e o reino animal. Sendo então que o reino Monera é formado então por organismos procariotos, e os demais reinos, então, são formados por células eucarióticas, então eles são denominados eucariotos. Então tá aqui o reino Monera, formado por bactérias e cianobactérias, são organismos unicelulares, procariotos. Os protistas, que é formado então pelos protozoários e algas, eles geralmente são unicelulares, são eucariotos. Os fungos, né, formado aqui por organismos unicelulares, como as leveduras, e os bolores, que são pluricelulares. As plantas e os animais, que também são eucariotos. E o que vai diferenciar aqui um organismo eucarioto dos procariotos vai ser então a presença de um núcleo verdadeiro, né? Uma membrana que vai envolver o núcleo, que é o envoltório nuclear. Então, a organização geral de uma célula procariótica, ela vai ser formada aqui por uma parede celular, no caso aqui das bactérias, uma membrana plasmática aqui mais interna, o espaço periplasmático que vai estar entre as membranas, o nucleoide, que é essa região mais clara, menos densa, onde vai estar o material genético, e o citoplasma da célula, onde vai estar então os ribossomos. Enquanto que na célula eucariótica, seja ela animal ou vegetal, o núcleo, né, onde está o material genético, ele vai ser circundado aqui por um envelope nuclear que vai proteger aqui o material genético. E além de um sistema aqui de endomembranas, formado então aqui pelo retículo endoplasmático liso e rugoso, que vai ser responsável então pela síntese de substâncias, o complexo de Golgi, que vai ser responsável pelo empacotamento dessas substâncias produzidas no retículo endoplasmático, e algumas vesículas, sejam elas para excretar esse material produzido ou vesículas que vão entrar nas células, como os endossomas. Os lisossomas, eles vão ser organelas, então, responsáveis pela digestão celular. As mitocôndrias presentes tanto em célula animal e vegetal vão ser responsáveis, então, pela síntese de ATP. Os cloroplastos, que vão estar presentes na célula vegetal, que vai ser responsável, então, pela absorção da energia luminosa pelos pigmentos de clorofila e síntese de moléculas ricas em carbono.
Numa célula eucariótica vegetal, ela vai ter também um vacúolo, o vacúolo responsável então pelo armazenamento de substâncias. Vai estar presente também o citoesqueleto, formado então por 3 tipos de filamentos proteicos. Então, nessa tabela aqui, a gente mostra então as principais diferenças entre organismos procariotos e eucariotos. Então, em relação ao envoltório nuclear, ele está ausente em procariotos e presente em eucariotos. O DNA em procariotos ele vai estar livre no citoplasma, né, sem um envoltório nuclear, enquanto que o DNA de eucariotos ele vai estar ligado às proteínas, que são as histonas. Os cromossomos em procariotos, geralmente eles são únicos, enquanto que nos eucariotos eles são múltiplos, vão estar em pares. Então o núcleo ele vai estar ausente em procariotos e presente em eucariotos. A divisão celular em procariotos ocorre através da fissão binária, onde uma célula origina 2 células filhas, enquanto em eucariotos esse processo de divisão celular vai ser a mitose ou a meiose. Os ribossomos estão presentes tanto em procariotos e eucariotos, porém eles têm umas estruturas diferenciadas, né? O sistema de endomembranas formados então pelo retículo endoplasmático, complexo de Golgi, endossomo, lisossomo, vai estar ausente em procariotos e presente em eucariotos. As mitocôndrias vai estar ausente em procariotos, onde a respiração, né, essa síntese de ATP vai ser feita então através da membrana plasmática, e em eucariotos essas mitocôndrias estão presentes. Os cloroplastos também ausentes em procariotos e presente em células eucarióticas vegetais. A parede celular, apesar de presente nos procariotos, é uma parede celular não celulósica, enquanto que a parede celular de eucariotos vegetais é uma parede celular celulósica. O processo de exocitose e endocitose ele está ausente em procariotos e presente nos eucariotos. E o citoesqueleto, que é aquele sistema formado por filamentos proteicos que vai dar sustentação e forma à célula, está ausente em procariotos e presente nos eucariotos. Existe também uma outra classificação dos organismos entre autótrofos e heterótrofos. Eu trouxe aqui um ciclo bem simples, um ciclo de energia, para mostrar então as funções então desses organismos. Então, o organismo autótrofo é aquele organismo capaz de realizar fotossíntese, onde ele vai absorver então a energia luminosa, juntamente então com moléculas de água e gás carbônico, ele vai ser capaz então de sintetizar moléculas ricas em carbono. E esses organismos autótrofos, né, que vão sintetizar essas moléculas ricas aqui em energia, essas moléculas elas vão ser então oxidadas pelos organismos heterótrofos, né, com a presença aqui do oxigênio, e esses organismos então eles vão oxidar esses produtos através então da respiração aeróbia e liberar então moléculas de água e CO2, que vai então fechar esse ciclo. Então, esses organismos fotossintetizantes, eles são capazes, então, de realizar a fotossíntese graças às organelas, que são os cloroplastos, que são ricas, então, no pigmento clorofila, que é responsável, então, pelo acúmulo da energia. Então, como que é a organização geral de células procarióticas? No nosso exemplo aqui, a gente vai estar mostrando, então, uma bactéria Escherichia coli.
Então, a célula de bactéria, né, uma célula procariótica, então ela vai ser formada então por uma membrana externa, por uma membrana interna, que é a membrana plasmática. Entre as membranas vai estar o espaço periplasmático, onde vai estar então a parede celular. O nucleóide, que vai estar aqui nessa região menos densa, aqui mais clara da célula. E o restante, então, aqui é o protoplasma da célula, onde estão os ribossomos, a parte fluida. E aqui a gente tem aqui uma célula se dividindo, originando duas células filhas. Geralmente em bactéria, esse processo de uma célula gerar duas leva em torno de 20 minutos. Então aqui nesse desenho a gente consegue visualizar melhor aqui então a membrana externa, mais internamente a membrana plasmática. Entre as duas membranas vai estar então o espaço periplasmático, onde vai estar aqui a parede celular, que vai ter a função de proteção mecânica. Então ela é uma parede rígida. Na região aqui menos densa vai ser o nucleóide, que é o material genético da célula, e aqui essa parte aqui mais clara é o protoplasma. Então, uma célula procariótica típica, ela vai possuir então uma parede celular. Essa parede celular ela vai ter então a função de conferir pressão, proteção. Ela é um envoltório rígido e também é responsável pela forma da célula. E entre as bactérias, o componente principal dessa parede celular vai ser então os peptidoglicanos. Então, a parede celular aqui de uma célula procariótica, no caso das bactérias, ela é dividida, ela é classificada, né, as bactérias em bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Isso levando em conta uma metodologia utilizada para se fazer a coloração dessa parede celular e faz então essa classificação entre bactérias gram-positivas e gram-negativas. A diferença entre elas vai ser então a camada de peptidoglicano presente então na parede celular. Enquanto que as bactérias gram-positivas elas ficam coradas, elas vão ter então várias camadas aqui, até 20 camadas de peptidoglicana. Enquanto que as bactérias gram-negativas, que não são coradas nessa metodologia, elas têm de 1 a 2 camadas de peptidoglicana. Então, as bactérias gram-positivas e as gram-negativas, a diferença entre elas, né, na classificação dessa parede celular vai ser então a quantidade aqui de camadas de peptidoglicana, enquanto nas gram-positivas essas 20 camadas vão corresponder a 90% da parede celular. Em bactérias gram-negativas, essas camadas de peptidoglicana, de 1 a 2 camadas, vai corresponder então a 10% da parede celular. E vocês podem me perguntar, né, mas o que isso influencia, se é gram-positiva ou gram-negativa? Geralmente elas são classificadas dessa maneira quanto a essa metodologia de coloração, que pode estar ligada então à virulência, à patogenicidade das bactérias e também à adesão. E a parede celular das arqueias, né? Então, a parede celular das arqueias, ela é variável e não tem a presença de peptidoglicanas. E algumas arqueias se comportam então como gram-positivas e outras como gram-negativas. A parede celular de arqueias metanogênicas, que são aquelas que produzem metano, elas vão ter pseudo-peptidoglicano e polissacarídeos. As halófilas, que são aquelas que suportam altas concentrações de sal,
já vão ter polissacarídeos sulfatados e glicoproteínas com cargas negativas. Outras metanogênicas vai ter proteínas, então, ligadas à parede celular. E as hipertermófilas, que são aquelas que suportam alta temperatura, vão ter, então, glicoproteínas que são termoláveis, né, que são resistentes a altas temperaturas. Então, a parede celular, ela vai ter, então, a função de proteção mecânica. Então, ela é formada por uma membrana mais interna de peptídeo-glicano e uma mais externa aqui, que vai ser composta, então, pela camada fosfolipídica, similar aqui à membrana plasmática. E também aqui na parede celular vai ter a presença de porinas, que são proteínas transmembranares, que elas vão funcionar aqui como canais de transporte para solutos. E entre a camada aqui de peptídeo-glicana e a membrana externa, vai estar aqui o espaço periplasmático que separa, então, essas duas camadas aqui da parede celular. A membrana plasmática, ela é conservada em todos os organismos, ou seja, ela vai possuir essa mesma estrutura aqui de bicamada lipídica em todos os tipos celulares, ou seja, eucariotos ou procariotos. E como que é essa estrutura aqui da bicamada fosfolipídica? Essa bicamada fosfolipídica, ela vai estar arranjada, então, de uma maneira que os grupos hidrofílicos, eles vão estar voltados para fora da membrana, enquanto que a região aqui hidrofóbica desses grupamentos vai estar voltada aqui para o interior da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, que vai estar presente tanto em procariotos como em eucariotos, ela é uma estrutura lipoproteica, que ela é rica em lipídios e proteínas, e vai atuar então como uma barreira seletiva para componentes então presentes tanto fora quanto dentro da célula. Então aqui está o desenho então de uma membrana plasmática, mostrando então aqui a porção fosfolipídica, né, a bicamada fosfolipídica, as proteínas transmembranares que servem aqui também de canal para o transporte de solutos, e vai ter aqui uns carboidratos ligados que eles vão servir como para reconhecimento. Em relação aos lipídios que estão presentes, então, nas membranas plasmáticas de bactérias, eles podem variar. Eles podem ser do tipo glicerolipídios, glicolipídios e glicoesfingolipídios, com algumas diferenças entre eles em relação à funcionalidade. E aqui, então, está o desenho aqui de uma membrana plasmática formada então aqui pela bicamada lipídica, onde vai ter aqui ó, glicoproteínas, proteínas periféricas, proteínas transmembranares, né, as membranas integrais, os carboidratos que vão servir então de reconhecimento e assim por diante. Em relação à composição do ácido graxo presente nessa membrana plasmática, tanto de bactérias como em eucariotos, plantas ou animais, ele vai estar relacionado então ao ambiente em que esse organismo se encontra. No caso de bactérias ou plantas que são cultivadas, né, em temperaturas muito baixas, a presença, né, dos ácidos graxos nessa membrana plasmática vai ser do tipo insaturado e ramificado. Por quê? Para evitar o congelamento dessa membrana plasmática e romper essa célula e essa célula morrer. Então, quando há maior presença de ácidos graxos insaturados e ramificados,
a membrana vai ter uma maior fluidez, mesmo essa célula estando em temperaturas baixas. O glicocálice, né, ou cápsula, que está presente então em bactérias, ele tem a composição de glicoproteínas e polissacarídeos. Ele vai ter a função então de adesão e vai estar relacionada com a patogenicidade da bactéria. Então, a cápsula, que é essa porção aqui mais externa, ela vai servir então de aderência dessa bactéria num organismo hospedeiro, e quanto maior essa aderência, maior vai ser a patogenicidade. E aqui nessa micrografia aqui dá para a gente visualizar então o glicocálice aqui na região, porção mais externa da célula. O flagelo é uma outra estrutura aqui que vai estar presente então em bactérias e arqueias. Ele tem a função de dar mobilidade a esses organismos, sejam eles bactérias ou arqueias. É uma estrutura flexível, semirrígida e de forma helicoidal. Aqui a gente consegue ver nessa micrografia uma bactéria aqui com os flagelos nas formas aqui helicoidais, que vai dar a função aqui de mobilidade para a célula. E esses flagelos, eles vão estar então ancorados aqui na superfície da célula. Há algumas diferenças de flagelos presentes em arqueias e bactérias. Em relação à composição dos flagelos presentes nas arqueias, eles vão ser sempre de flagelina, vários tipos, né, de flagelina, enquanto na bactéria vai ser um único tipo dessa proteína. O diâmetro desses filamentos, né, ele vai ser então mais finos em arqueias. As fímbrias ou piles, né, que são todos esses apêndices aqui presentes aqui na cápsula aqui da célula. Eles são retos e curtos, de natureza proteica, né, formado aqui por pilina. Eles são muito numerosos na célula e eles têm a função também de adesão dessa célula bacteriana a diferentes substratos ou organismos hospedeiros. Existe também o pilus F ou pilus sexual ou ainda fímbria sexual. Ele é menos numeroso do que os piles, né? Ele vai estar de 1 a 10 presente na célula. É uma estrutura mais longa e menos rígida. E ele vai servir então de reconhecimento de outras células aqui de bactérias e vai servir então para transferência de material genético de uma célula para outra. É o pilus sexual. E em relação ao genoma, né, de procariotos, então geralmente os cromossomos eles são únicos nesses organismos e é uma molécula circular. Então aqui a gente vê um cromossomo aqui desenhado aqui numa bactéria e além do cromossomo pode haver então os plasmídios, que também são moléculas de DNA, embora menores. E nesses fragmentos, aqui nessa porção de material genético, geralmente ele carrega genes que vai conferir resistência a algum antibiótico. Esses plasmídios, eles são muito utilizados então na engenharia genética para fazer a inserção de genes específicos para determinada característica. Então aqui está desenhado um plasmídio, onde é feita então inserções de genes específicos para conferir determinada resistência ao organismo, seja ele inserido novamente numa bactéria ou num outro eucarioto. E aqui uma micrografia de um plasmídio. E novamente aqui a estrutura de uma bactéria, mostrando então a membrana externa, a membrana plasmática, o espaço periplasmático aqui entre as duas membranas, onde está a parede celular, a porção menos
densa, a porção mais clara, que é o nucleóide, onde vai estar o cromossomo da bactéria, e o espaço aqui periplasmático, onde vai estar os ribossomos. Então, o plasmídio, ele é uma molécula circular de DNA, menor que o cromossomo da bactéria, e ele geralmente confere resistência a algum antibiótico. E os plasmídios, eles são muito utilizados então na engenharia genética para inserir então fragmentos específicos de DNA, né? Aqui está inserindo um gene específico aqui no plasmídio, e depois esse plasmídio ele vai ser inserido numa bactéria ou eucarioto, como plantas, animais e assim por diante. Então, os protozoários, juntamente com as algas, fazem parte então do reino dos protistas, que são organismos unicelulares eucariotos. No caso dos protozoários, há um grande dimorfismo celular, ou seja, uma grande variedade na composição da parede celular. Os protozoários, eles são causadores de diversas doenças, como o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. As amebas, elas possuem pseudópodes, que vai auxiliar na locomoção e aquisição de alimento. O Trypanosoma, ele possui então um flagelo aqui. Os blantídeos são protistas ciliados, causador de infecção no intestino. O paramécio, que é um protozoário aqui ciliado, então um organismo unicelular eucarioto aqui todo ciliado. Então aqui é possível então visualizar os cílios que vão promover a locomoção desse organismo. Os fungos, eles podem ser unicelulares, como a levedura, ou eles podem ser pluricelulares e com a formação de hifas, os fungos filamentosos. Então aqui é uma imagem de uma placa de Petri com um fungo filamentoso crescendo sobre ela. E aqui é a imagem no microscópio, a gente consegue ver então as hifas aqui dos fungos. E a gente também observa aqui segmentos, septos, né, nas hifas, e isso serve então como classificação desses fungos filamentosos. Então aqui, nesse caso, hifas que não apresentam septo, e aqui a hifa septada. Então, isso daqui vai servir então como classificação desses organismos. E aqui é uma outra imagem no microscópio mostrando então as hifas e os esporos aqui dos fungos. Então, o ciclo celular de um fungo filamentoso, ele apresenta os dois tipos de reprodução, né? O tipo sexuado e assexuado, os dois ciclos reprodutivos. Então, no ciclo reprodutivo sexuado, vai ter então a geração aqui de esporos pelas hifas, e esses esporos, então, eles germinam, formando então esse micélio, que vai haver então o cruzamento e gerando então um organismo diploide. E esses organismos, então, eles podem também se multiplicar de forma assexuada. E o fungo unicelular, né, que é a levedura, ela também vai apresentar então a reprodução sexuada e assexuada. No caso do crescimento da reprodução assexuada, né, seria então o brotamento mitótico. Então, uma célula 2N, ela vai se multiplicar e ela vai crescer e vai gerar aqui um broto que vai dar origem então a uma outra célula igual à anterior. Então, uma célula mãe gera duas células filhas. E essas células, então, diploides, em situação, então, de restrição
de deficiência nutritiva, ela vai então esporular, porque o esporo é a forma então mais resistente dos organismos, e essa célula 2N esporulando, ela vai gerar então 4 células, 4 ascosporos, cada um com metade da quantidade genética da célula anterior, então cada ascosporo vai ter um número N, né, e não 2N, como a célula parental. E esses ascosporos, então, eles podem gerar outra célula haploide também, pelo crescimento vegetativo, ou eles podem cruzar, que daí seria a reprodução sexuada, então células de mating type, né, de mating types opostos, eles vão então cruzar e formar então células 2Ns. Então, as leveduras, né, que são fungos unicelulares, eles são utilizados então na produção de etanol combustível, produção de cachaça, vinho, pão, cerveja. É utilizado também como biomassa proteica para ruminantes. É utilizado também como probiótico para o sistema imunológico animal. E é utilizado como organismo modelo para estudo de células eucarióticas. Tanto que já se conhece muito das proteínas do retículo endoplasmático e do aparelho de Golgi, graças então ao estudo em leveduras. E também em relação ao ciclo celular e replicação, né, e transcrição do DNA de eucariotos. Então, a importância agrícola que os fungos têm, eles são então causadores de doenças como a ferrugem, né, o fungo Puccinia, que causa aqui a ferrugem na soja. Alguns fungos eles também são utilizados como controle biológico, como a Beauveria baciana, esse fungo que ele vai então infectar insetos, aqui no caso da mosca branca, e leva esse inseto então à morte. Os fungos também são utilizados na degradação de material lignocelulósico. Eles são contaminantes em alimentos, no caso do amendoim, por aspergillus flavus, que produz uma aflatoxina. E também eles são utilizados como micorrizas, que são associações simbióticas, né, entre fungos e raízes. Então, uma planta onde ela foi inoculada aqui com micorriza, ela vai ter um sistema radicular muito mais desenvolvido. Por quê? Porque o fungo ele vai crescer aqui em simbiose com a raiz, então o fungo vai auxiliar na absorção de água e nutrientes, fazendo com que as raízes se desenvolvam mais, né? E aqui já é uma imagem onde não há a associação entre fungos e raízes, não há micorriza, então o sistema radicular está menos desenvolvido. Então, como que é a organização geral de células eucarióticas? A célula eucariótica vegetal, ela vai ter então uma parede celular celulósica. As células eucarióticas podem ter então o glicocálice e elas têm então também a membrana plasmática. E então essas membranas, essa membrana, ela vai ter então a função de proteção e interação celular em relação à permeabilidade e também vai estar relacionado aos processos de endocitose e exocitose. Então, no núcleo dessas células vão estar então os cromossomos, que vai ser responsável então pela informação genética e síntese de ribossomos. Então, está aqui o núcleo envolvido então pelo envelope nuclear. No citossol vai estar então as enzimas solúveis e os ribossomos, responsáveis então pela síntese proteica e outros metabolismos da célula, como a glicólise. O citoesqueleto, ele é então um conjunto, né, de fibras proteicas
Dentre elas está o filamento intermediário, os microtúbulos e os filamentos de actina, que eles vão dar então formato e mobilidade à célula. As células eucarióticas, elas ainda vão possuir então os centríolos e os corpos basais e cílios, que também vai dar mobilidade a essas células. E o sistema de endomembranas, formado então pelo retículo endoplasmático, complexo de Golgi, endossomos e lisossomos. O retículo endoplasmático é responsável então pela síntese de moléculas como lipídios, glicídios. O complexo de Golgi é responsável então pelo empacotamento desse material. E o lisossomo é responsável então pela digestão. E outras organelas, como as mitocôndrias, responsáveis pela síntese de ATP, os cloroplastos, que vão estar presentes nas células vegetais, que é responsável então pela fotossíntese, e os peroxissomos, que são organelas responsáveis pela detoxificação da célula. Então aqui tem um desenho então, né, de uma célula eucariótica animal, onde a gente vê aqui a maior organela, que é o núcleo, que vai estar então envolvido aqui por uma membrana nuclear, né, formando então o núcleo, e o material genético aqui no interior. Da membrana nuclear sai aqui então o retículo endoplasmático, que é responsável pela síntese de moléculas, e o complexo de Golgi aqui, que vai ser responsável pelo empacotamento das moléculas produzidas aqui no retículo endoplasmático. E essas moléculas então empacotadas, elas podem ser excretadas da célula, ou elas podem ser, então, digeridas, né? Então, vai estar aqui os lisossomas, as mitocôndrias, que é responsável aqui pela síntese de ATP, que é toda a energia necessária para a célula vai ser gerada aqui na mitocôndria. A membrana plasmática, que vai estar circundando aqui a célula eucariótica animal. O citoesqueleto, formado então pelos microtúbulos, que é responsável então pelo separamento dos cromossomos na hora da divisão celular. Os microfilamentos e os filamentos intermediários, que vão dar então sustentação e forma para essa célula. Os peroxomas, que são organelas aqui de detoxificação, onde vai ocorrer a degradação do peróxido de hidrogênio. A célula eucariótica, ela pode ter aqui um flagelo para dar mobilidade. E nessa outra imagem aqui tem uma célula eucariótica vegetal, né? O que vai ter de diferença na célula eucariótica vegetal? Além aqui então do núcleo, né, também presente na célula eucariótica vegetal, que está circundado aqui por uma membrana nuclear, um envelope nuclear. Também vai ter aqui o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, as mitocôndrias. E o que ele vai ter então a mais aqui vai ser esse vacúolo, que é responsável então pelo armazenamento, os cloroplastos, que é onde vai estar ocorrendo então a fotossíntese, graças aos pigmentos de clorofila presente aqui nesses cloroplastos, e a parede celular aqui rica em celulose. Então também vai ter aqui os peroxissomas, a membrana plasmática, complexo de Golgi, os ribossomos, o citoesqueleto também está presente na célula eucariótica vegetal, os plasmodesmos, que é onde ocorre aqui a comunicação com outras células adjacentes. Então, a membrana plasmática, ela é uma bicamada, né, fosfolipídica, rica aqui em proteínas
Essas proteínas vão servir então aqui de canal para o transporte de solutos, tanto para dentro da célula como para fora. Essa bicamada lipídica, a porção hidrofílica está virada aqui para fora da membrana, enquanto que a porção hidrofóbica está virada aqui para dentro. E essa membrana plasmática, ela é conservada nas células eucarióticas. Ela é similar nas duas células, tanto na eucariótica animal como na célula eucariótica vegetal. E na célula eucariótica vegetal, além então da parede, além da membrana plasmática, ela vai ter ainda uma parede celular que vai dar sustentação a essa célula. Então, as células eucarióticas, né, elas vão ter então um sistema de endomembranas que vai aqui desde o envelope nuclear, do retículo endoplasmático, do complexo de Golgi, dos lisossomas, das mitocôndrias. Então, todo esse sistema aqui de endomembranas vai estar presente, então, aqui no citoplasma da célula, que está sendo aqui separado aqui pela membrana plasmática. Então, se nós retirarmos todas essas organelas, todas essas membranas, o que resta é a porção fluida, que seria essa parte aqui em azul, que é o citossol da célula. Então, o citoesqueleto, né, presente em células eucarióticas, tanto vegetais como animais, ele é composto, então, por 3 tipos de filamentos proteicos. Então, esse sistema de filamentos, ele vai ser responsável, então, pelo formato das células. Eles são formados, então, pelos filamentos de actina, que são os mais finos, que têm a função de dar mobilidade à célula. Tem os filamentos intermediários, que ele vai ter, então, uma espessura intermediária, que ele vai dar a função de proteção mecânica, e os microtúbulos, que são os mais espessos, né? Que ele vai ser, então, responsável pelo deslocamento, principalmente dos cromossomos, na hora, então, da divisão celular. Então, aqui tem uma micrografia aqui mostrando, então, os filamentos de actina e aqui os microtúbulos. E aqui são 3 imagens de uma célula eucariótica animal, vista então por microscopia de fluorescência, mostrando então aqui os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Então, o sistema de endomembranas de uma célula eucariótica vai ser formado então pelo complexo de Golgi, pelo retículo endoplasmático liso e rugoso, pelos endossomos e pelos lisossomos. Então, aqui nessa imagem à esquerda, é uma micrografia de uma célula eucariótica, onde a gente consegue visualizar aqui o núcleo separado, então, do citoplasma pelo envelope nuclear e o material genético aqui dentro do núcleo. Ligado aqui com a membrana nuclear, está então aqui o retículo endoplasmático e posteriormente então o complexo de Golgi. Então aqui estão os lisossomos, que são vesículas de digestão, as mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela síntese de ATP. E aqui seria mais ou menos a mesma imagem, só que na forma de um desenho. Então, a gente consegue ver aqui o núcleo separado do citoplasma pelo envelope nuclear, e do envelope nuclear já está ligado aqui o retículo endoplasmático rugoso, onde vai ser responsável, então, por síntese de substâncias, e essas substâncias, então, elas são empacotadas aqui pelo complexo de Golgi. Os peroxissomos são vesículas onde ocorre então a detoxificação da célula. As mitocôndrias responsáveis pela síntese de ATP. Algumas vesículas secretoras
que vão ser, pelo processo de exocitose, vão ser liberadas, excluídas, né, da célula, e a membrana plasmática aqui que está circundando a célula, separando a célula do meio exterior. Então, as mitocôndrias, que são as organelas, então, responsáveis pela síntese de ATP, e é fundamental, então, pelo funcionamento da célula. Elas são formadas, então, por uma membrana externa. Posteriormente, tem uma membrana interna, cheia aqui de vilosidades. Essas vilosidades é para aumentar a superfície interna da mitocôndria, que é onde vai ter, então, moléculas responsáveis pela síntese, né, de ATP, que seriam, então, as ATPases. A porção fluida aqui dentro da membrana interna é a matriz mitocondrial, onde vai ter, assim, onde vai estar presente, então, os ribossomos. Então, lembrando que as mitocôndrias, elas também possuem o seu DNA próprio e elas medem aqui em torno de 3 micrômetros. As mitocôndrias, então, elas são responsáveis pela síntese de ATP, graças, então, à presença da ATPase, que vai estar presente na membrana interna da mitocôndria. Assim como os cloroplastos também vão apresentar a ATPase lá no interior da membrana do tilacoide, no interior dos cloroplastos. E as bactérias, né? Como é que as bactérias, então, sintetizam ATP, já que elas não possuem mitocôndria? Então, a membrana da bactéria vai ter moléculas similares que vão fazer, então, a síntese de ATP. As células eucarióticas vegetais, elas também possuem, então, organelas adicionais, que são conhecidas como os plastídeos. Esses plastídeos, eles podem ser leuconoplastos, que são aqueles que fazem a estocagem, no caso do armazenamento de amido. E eles podem ser do tipo do cromoplastos. Os cromoplastos, eles podem ser aqueles que têm a cor, né, que formam pigmento na célula, e dentre esses cromoplastos existe o cloroplasto, que vai ser responsável, então, pela fotossíntese, graças à presença do pigmento de clorofila. Então, os cloroplastos, eles vão estar presentes, então, em células vegetais. Ele vai estar presente, então, aqui nas células vegetais foliares. Então, aqui é uma imagem de uma única célula, que ela está repleta aqui de cloroplastos. E esse cloroplasto, então, se a gente pegar um cloroplasto aqui, ele é formado, então, ele tem uma estrutura um pouco mais complexa que a mitocôndria. Então, além da membrana externa e da membrana interna, ele vai ter pilhas aqui de estruturas que são os tilacoides, que é onde vai estar presente, então, a clorofila, responsável, então, pela captura da energia luminosa. E esses tilacoides aqui, essas pilhas de tilacoides, formam, então, um grano. E esses granos, então, ele vai estar, então, no estroma aqui do cloroplasto. A parte fluida do cloroplasto é o estroma. E aqui a gente consegue ver, então, uma micrografia aqui de um cloroplasto. A gente vê, então, aqui a parte mais clara, que é a parte fluida, que é o estroma. Os grânulos formados aqui pelas pilhas dos tilacoides, onde está presente, então, a clorofila, responsável pela fotossíntese, que ocorre, então, em células eucarióticas vegetais. Então, o crescimento e desenvolvimento de organismos, ele depende, então, da multiplicação celular. E como que ocorre, então, essa multiplicação celular em organismos unicelulares e organismos pluricelulares?
Então, no caso de organismo unicelular, como as bactérias, elas dividem-se então por fissão binária, que é quando uma célula ela dá origem a duas células filhas. Então, como que acontece então esse processo aqui de fissão binária? Então, primeiramente, a célula ela se alonga e duplica seu material genético e, posteriormente, a parede celular e a membrana plasmática começam então aqui a se dividir. E logo depois, então, essas paredes elas se formam entre as duas células, separando completamente essas células, completando então a separação desse material genético, gerando então duas células filhas. E em organismos pluricelulares, né, como que acontece então essa divisão celular? Tanto em células animais como em células vegetais, essa multiplicação ela vai ocorrer a partir de um zigoto, que é um ovo fertilizado. E ocorre então a divisão celular dessa célula e ocorre então a diferenciação dessas células, dependendo da região onde essa célula, esse tecido estiver e dependendo da função de cada um deles. Então, aqui no caso das plantas, uma planta então vai ser gerada a partir de um zigoto, né, que é um ovo fertilizado, e vai ocorrendo então a divisão celular e a diferenciação celular, que vai dar origem então aos diferentes sistemas, né? Sistema foliar, sistema radicular, cada um com a sua função e cada um possuindo então células específicas para desempenhar o papel necessário aqui nessa planta. Então, os núcleos, né, da célula somática, eles vão ter então pares de cromossomos homólogos. No caso dos organismos pluricelulares, né, que se reproduzem sexuadamente, eles vão se desenvolver então a partir de uma célula, né, que é o zigoto, que é o resultado da fecundação de células somáticas. Então, as células somáticas que descendem, né, do zigoto, elas vão conter então pares idênticos de cromossomos e esses cromossomos são denominados então homólogos. E para se referir então à existência dos pares, né, de cromossomos homólogos, utiliza a expressão então 2N. Então as células somáticas aqui, elas possuem o número N e o zigoto aqui após a fecundação vai possuir então 2N, que então ele vai possuir o par de cromossomo homólogo. Então, no caso aqui do ser humano, nós possuímos então 23 pares de cromossomos, um total de 46. E isso vai variar então de espécie para espécie. A mitose, ela mantém então a continuidade e o número diploide de cromossomos. Então, a mitose é uma divisão equacional, porque então ela mantém o número estável de cromossomos. Então, aqui na intérfase da mitose vai ocorrer então a duplicação aqui dos cromossomos. Na prófase ocorre então a formação aqui dos fusos mitóticos. E na metáfase ocorre então as ligações dos cromossomos nesses fusos. E na anáfase ocorre então a separação desses cromossomos e na telófase finaliza então a divisão celular com a citocinese e a formação aqui da membrana plasmática separando então as duas células. E a meiose, ela reduz o número de cromossomos a um número haploide. Então, na intérfase vai ocorrer então a duplicação dos cromossomos. Na prófase ocorre então a formação aqui dos fusos.
Na metáfase, ocorre o alinhamento aqui dos cromossomos nos fusos mitóticos, e na anáfase ocorre então aqui a separação dos cromossomos com as suas cromátides para os polos opostos da célula. E a telófase, então, a formação então aqui dos dois núcleos, separando então essas duas células. E na prófase 2, então, vai ocorrer então a formação aqui dos fusos, e na metáfase 2 ocorre então o alinhamento aqui dos cromossomos com as suas cromátides, e na anáfase 2 ocorre então a separação dessas cromátides, e na telófase 2 então a formação aqui dos núcleos. Então, na meiose, uma célula 2N vai gerar então 4 células N. E aqui a gente vê então a comparação da mitose e da meiose, sendo que aqui na mitose uma célula 2N vai gerar então 2 células com a mesma quantidade aqui de material genético da célula mãe, enquanto a meiose, que é reducional, ela vai estar gerando aqui 4 células com metade da carga genética aqui da célula mãe. Então aqui tem essa tabelinha aqui, eu trouxe um resumo para vocês das diferenças de procariotos e eucariotos vistos então durante essa aula. A gente mostra aqui então que as células eucarióticas elas são maiores, elas variam de 5 a 10 micrômetros, enquanto que as células procarióticas são quase 10 vezes menores, de 0,1 a 1 micrômetro. A parede celular ela pode estar presente em eucariotos, especialmente em plantas, que vai ser então uma parede celular com celulose. No caso de fungos, pode ter quitina e assim por diante. Já no caso dos procariotos, a parede celular ela vai ser rica em peptidoglicana. A membrana celular ela é conservada, né, tanto em eucariotos como em procariotos, então ela vai estar presente nesses dois tipos celulares. Essas células, para locomoção, elas usam flagelos, esses flagelos são um pouco diferentes entre esses tipos celulares. Em relação às estruturas interiores, né, das células, as organelas e demais estruturas, a localização dos cromossomos em eucariotos ele vai estar dentro de um núcleo delimitado pelo envelope nuclear, enquanto que em procariotos esse cromossomo ele vai estar no nucleoide, né, que é uma região da célula que não está separada por membrana do restante da célula. O cromossomo em eucariotos geralmente ele é linear, enquanto em procariotos esse cromossomo ele é único e circular. O DNA extracromossômico presente em eucariotos vai ser o DNA da mitocôndria e o DNA do cloroplasto, enquanto em procariotos esse DNA extracromossômico ele vai estar presente então nos plasmídios, que são fragmentos de DNA responsável geralmente por conter genes que vão conferir então resistência a antibióticos. Ambas as células possuem então os ribossomos. Os microtúbulos e o centrossomo vai estar presente somente em células eucarióticas animais. O complexo, né, o sistema de endomembranas formado então pelo complexo de Golgi e retículo endoplasmático, ele vai estar somente presente em células eucarióticas. O vacúolo, ele vai estar geralmente presente em células eucarióticas vegetais. As mitocôndrias vão estar presentes somente em células eucarióticas. E na célula procariótica, essa síntese de ATP é feita então através da membrana.
Os cloroplastos vão estar presentes em células eucarióticas vegetais. Os lisossomos, que são organelas digestivas, né, vão estar presentes em células eucarióticas animais. E os peroxissomos, que são compartimentos onde ocorre a detoxificação da célula, vai estar presente somente em células eucarióticas. E os vírus, né? Os vírus, eles são células verdadeiras? Não, os vírus não são células verdadeiras. Por quê? Porque eles precisam, então, de um organismo hospedeiro para conseguir, então, crescer e se multiplicar. Eles não são capazes, eles não têm a maquinaria suficiente para fazer, então, essa multiplicação. Eles vão precisar, então, de uma célula hospedeira. E os vírus, eles são compostos, então, de um material genético, que pode ser RNA, nesse caso ele é classificado como um retrovírus, ou ele pode conter DNA, e então ele é classificado como um bacteriófago. E esse DNA, então, ou RNA, esse material genético, vai estar, então, protegido por uma capa proteica. Então, aqui a gente consegue ver um bacteriófago, que ele está aqui se instalando aqui numa célula hospedeira. Ele está aqui na parede celular da célula e está pronto então para entrar na célula. Aqui nessa outra micrografia a gente vê então o formato icosaédrico aqui de um fungo, mostrando aqui seu capsídeo, que é a porção proteica aqui que está protegendo então o material genético. E nessa outra micrografia aqui à direita, aqui embaixo a gente tem então uma bactéria sadia. A gente vê então aqui a parede celular, né? A membrana externa, a membrana interna, o espaço periplasmático aqui entre as duas membranas. A região mais clara aqui é o nucleóide, onde está o material genético, e essa região mais escura é o protoplasma, onde está então os ribossomos. E nessa micrografia aqui de cima, a gente vê então essa mesma célula de bactéria que ela está sendo então invadida por vírus, né? Então aqui fora a gente consegue ver um capsídeo aqui de um fungo, de um vírus, e essa célula está toda infestada aqui de vírus. Tanto que a gente nem consegue mais visualizar aqui o material genético, né, dessa célula, porque ele já foi todo hidrolisado aqui por esse vírus. E de que maneira, então, que acontece a infecção de uma célula procariótica por um vírus, né? Então, aqui no caso, a gente tem um bacteriófago, que é um vírus que contém, então, DNA no seu interior. E esse vírus, então, ele se adere aqui na parede celular de uma bactéria e insere seu material genético aqui no interior dessa bactéria. E uma vez esse material genético no interior da bactéria, esse DNA viral, ele vai hidrolisar aquele DNA da bactéria para poder então sintetizar as moléculas necessárias para o vírus se replicar. Então, uma vez esse material genético da bactéria hidrolisado, ele vai então sintetizar as moléculas necessárias então para ocorrer então a formação aqui dos capsídeos dos vírus e eles então formarem o capsídeo com o material genético do vírus. E uma vez esse vírus, quando ele está assim totalmente arranjado, formado dentro da célula hospedeira, essa célula então se rompe e esses bacteriófagos são então liberados da célula hospedeira e a célula hospedeira morre. E esses vírus aqui, eles vão então atacar outras células que vão estar aqui adjacentes a essa célula que foi atacada.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Fica esses tópicos para vocês reverem. Esses capítulos já estão disponíveis para vocês. E bons estudos e até a próxima aula.